1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o verso 12 e depois o versículo 27. Depois vamos ter uma breve palavra de oração. 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pai, muito obrigado por essa manhã tão gostosa, fresquinha. Obrigado porque o Senhor é quem nos reúne nesta manhã aqui, debaixo do nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome, o nome no qual todos darão louvores, o nome que será confessado por todos os homens, que Ele é Senhor para a Tua glória. Pai, neste assunto que concerne ao Teu reino, que concerne a nós como Teu povo, a Tua igreja, traga revelação aos nossos corações. Tira dos nossos olhos as vendas, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Pai, como nós precisamos alcançar a dimensão de uma realidade espiritual, de viver uma vida na dependência do Senhor. Por isso, Pai, nós dependemos de Ti nessa manhã. Estamos com temor e tremor no nosso coração. Sabemos, ó Pai, qual é a responsabilidade que temos diante do Senhor. E também, Pai, sabemos como o Teu Espírito, uma vez que Ele inspirou toda a palavra, Ele deseja revelar e falar aos nossos corações. Então, Pai, cativa as nossas mentes, ganha a nossa vontade e conquista-nos um pouco mais para Ti mesmo, para seguirmos o Senhor mais de perto. Fala conosco, Pai, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a realidade do corpo de Cristo, a vida da igreja, tem sido, nesses últimos dias, perdido da grande maioria do povo de Deus. Tudo isso por um item muito interessante. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nós conhecemos o Senhor, Ele vai revelar quem Ele é para nós e nós vamos compreender todo o seu propósito em nosso caminhar com o Senhor. Então, queridos, a realidade da casa de Deus, nós vamos analisar hoje com bastante acuidade, com bastante perquirição, e que o Espírito Santo, então, alcance ao seu propósito em nossas vidas, na qual Ele pretende. A casa de Deus, irmãos, é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Já vocês vão saber disso de uma maneira tão preciosa. Vamos citar para vocês aqui o texto, nós vamos analisar. Irmãos, como é lindo a casa de Deus, como é preciosa a casa de Deus. E que eu espero, irmãos, que o nosso coração já tenha removido aquilo que estava impregnado, que normalmente nós temos uma expressão muito natural em dizer que o local de reunião é a igreja. Não é, irmãos, jamais. Nós vamos ver depois detalhes o que o Senhor espera de nós como igreja, o que é a casa de Deus. A casa de Deus, antes de mais nada, é Cristo. Nós vamos ver depois os textos e nós somos, de alguma maneira, também a morada de Deus. Mas a casa de Deus é Cristo. Isso está muito claro, depois vamos ver o texto do Evangelho de João, capítulo 2. Mas, irmãos, a realidade desta casa, quando nós somos inseridos para dentro do corpo de Cristo, a vida da igreja, lembrando, nós vamos ver também que a salvação ela é individual, ela é pessoal, e que não devemos apenas conhecer o Senhor como nosso Salvador, o nosso libertador. Irmãos, isso é apenas, falando com muita reverência, é um detalhe apenas. A libertação do pecado, nós sabemos que a obra na cruz ela foi tremenda. Foi algo assim que nós teremos a eternidade inteira para agradecer ao Senhor
pela maravilhosa obra na cruz. Mas diante do coração do Pai, não é esse o propósito do Pai, apenas libertar o homem do seu pecado, tirar do inferno e colocar no céu. Muito mais além do que isso, irmãos. É algo maravilhoso quando o nosso coração é cativado e conquistado por isso. Toda a nossa vida é inteiramente voltada para um só propósito: Cristo. Ele é o nosso noivo. Então, o Pai deseja, irmãos, que nós conheçamos o propósito da realidade espiritual da sua casa. É algo assim estupendo, maravilhoso. Então, queridos, esta casa de Deus, vamos aqui fazer uma referência novamente, é o local onde os céus e a terra se encontram. Esse aqui talvez, irmãos, me parece, casa de Deus, ser um dos pontos mais importantes naquilo que concerne ao estudo da palavra de Deus, porque carrega em si, traz essa carga em si, as principais, aliás, proposições do propósito eterno de Deus. Então, a gente vai ver cuidadosamente um princípio que é estabelecido para a casa de Deus. E vocês se recordam, já mencionamos muitas vezes aqui, que todas as vezes que aparece uma palavra nas Escrituras Sagradas, a primeira palavra, ela estabelece um princípio que é um fio que vai correr ou perscrutar toda a palavra de Deus. E este fio da casa de Deus, a primeira menção, a lei da primeira menção, significa que aquela lei é estabelecido um princípio por Deus o Pai, que vai percorrer toda a palavra de Deus. Então, a casa de Deus começa em Gênesis, vamos ver o texto já, e vai percorrer todas as Escrituras Sagradas, passando pelos profetas, pela lei, pelos Salmos e também pelo livro de Jó. E encerra-se a lei em Apocalipse, capítulo 22, que é a consumação de todas as coisas, aquelas coisas que em breve irão acontecer. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos, que o juízo da casa de Deus é chegado. Então, qual que é a casa de Deus? Aí Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 4,17, se começa por nós, onde ou qual será o fim do ímpio e do pecador? Qual será o fim deles? Se começa o juízo da casa de Deus, começa por nós. E Deus já começou a julgar o seu povo, irmãos. Então, é um detalhe fundamental que nós não podemos esquecer, que você vai verificar que nesses dias como o mundo já se revela como é a aflição, ele já começou então a fazer o seu juízo sobre a sua casa, julgar o seu povo. De que maneira? Porque nós confessamos o Senhor, Cristo é a nossa vida? Claro que é. Mas então, toda palavra que foi revelada ao nosso coração, guarde bem isso, que isso é fundamental para o nosso crescimento. Ele vai julgar essa palavra em nós. E uma vez julgada, Ele vai fazer com que essa palavra seja formada em nós, para que nós então possamos crescer e alcançarmos então a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? É uma vida absolutamente tomada por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo. Quando isto ocorre, irmãos, é que toda a nossa vida, embora nós tenhamos as nossas responsabilidades no nosso dia a dia, trabalhos, casamentos, uma série de coisas, tudo isso que nós iremos fazer tendo a plenitude de Deus, a nossa vida plena em Deus. Tudo que nós fizermos será para expressar a glória do nosso Deus e Pai. A glória da Trindade, ela habita em nós, irmãos. O problema é que nós somos muito enfraquecidos espiritualmente. E eu vou dizer o porquê aqui. É que coisas têm verdadeiramente ocupado o lugar de Cristo na nossa vida. Nós somos facilmente levados a fazer coisas ou estar em lugares onde Cristo não está envolvido.
Então isso de alguma maneira começa a entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, se nós verdadeiramente no nosso dia a dia, nós começamos a misturar com o mundo, isso vai ocorrer em nós, que nós vamos falar a linguagem do mundo também. E aquele que é 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito habitando em nós, ele vai ser entristecido em nós. E uma vez que ele está entristecido em nós, nós não temos a revelação do senhorio de Cristo em nós. Somos filhos, amém, cremos no Senhor. Mas a nossa vida parece que fica como que aguada a vida espiritual. Parece que é um desânimo em nós, porque o Espírito está entristecido e ele pode ser apagado. Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito. Cuidado, irmãos, para não virar as costas ao Espírito da graça, porque é ali que muitos podem cometer um pecado mortal. Qual que é o pecado mortal? Irmãos, é virar as costas para o Espírito Santo. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo mesmo Espírito, lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, ele está escrevendo para a igreja. Mas de qual salvação Paulo está falando ali? Ali você pode ter 2 interpretações: salvação do pecado e a salvação da alma. Porque naquela época, como há também nos dias de hoje, muitas pessoas se reúnem junto com os santos que não são regeneradas, embora conheçam a mensagem do Evangelho que as liberta. Mas elas não dão aquele passo para frente, na qual Apocalipse 28 fala, quanto aos tímidos, a palavra tímidos ali, quanto aos covardes. Eles não avançam. Estão me compreendendo, irmãos? Então, é um perigo muito grande ali. Então, queridos, vamos ler aqui e perceber o princípio da casa espiritual de Deus. Abram comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28. É um texto preciosíssimo. Vamos ler a partir do versículo 10 e vamos considerar aqui alguns pontos fundamentais naquilo que concerne a visão ou a realidade da casa de Deus. É muito importante, irmãos. Aqui nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Gênesis 28, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Já nós vamos descobrir o que é essa escada aqui, irmãos. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, graças ao Senhor. Já nós vamos entender isto. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência, graças ao Senhor, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui, irmãos, por favor, não vai confundir não, são as famílias, a família da terra que de fato creu, que tem um descendente, da descendência lá de Jacó.
Versículo 15: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Guarda aí essa palavrinha, neste lugar. E eu não o sabia. E temendo disse: olha aqui, irmãos, que linda revelação. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, aqui é um princípio da casa de Deus. Agora, vamos ver alguns detalhes aqui importantes, irmãos. Aqui, vamos ver alguns benefícios da casa de Deus que nós temos. Eu quero explicar algo para os irmãos aqui muito interessante. Observa aqui no versículo 13 uma coisa muito interessante. A casa de Deus aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, o que nós temos na casa de Deus? Versículo 13, as duas primeiras palavras aqui, perto dele estava o Senhor. Então, irmãos, vamos ajuntar algumas palavras aqui. Perto dele estava o Senhor. Versículo 15. Versículo 15 tem uma palavra aqui, olha, muito interessante. E eis que eu estou contigo e te guardarei. Depois, mais para baixo, no mesmo versículo, ele diz assim: porque te não desampararei. Casa de Deus, presta atenção. Agora, irmãos, dê um pulinho para o versículo 16. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. E o versículo 17 está escrito assim: é a casa de Deus, a porta dos céus. Porta dos céus, vocês sabem que João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, morrerá, e sairá, ressurreição, e achará pastagens. Irmãos, se você juntar todas essas frases aqui que nós acabamos de ler, o que nós vamos ter aqui, irmãos? Você verá o significado espiritual da casa de Deus nessa visão de Jacó. O que nós temos na casa espiritual, irmãos? O Senhor está perto. Perto, o sentido aqui é uma vida de união, porque Ele não poderia colocar aqui algo, Ele dentro de nós ainda, porque aqui era apenas em figuras. Mas o Senhor está perto, perto, tão perto. Quando o Senhor diz que Ele está longe do ímpio, porque o ímpio está morto para Ele. Essa longe aqui é longe demais, é quase que é céu e inferno. Ele está no inferno, longe do ímpio, mas o Senhor está perto. A palavra perto, Ele está bem próximo. Se você ler lá Romanos 10, diz assim, 10, 9, a palavra está perto de ti. Esse perto, ele já vai trazer uma revelação no teu coração. Dentro é a ideia ali. Então, o que é casa de Deus? Cristo. Só que o Pai habita no Filho. O Filho é a casa de Deus. E Cristo vem para dentro de nós. Ele se tornou tão pequeno, uma sementinha. E veio para dentro de nós. 1 João 3,9. A divina semente habitando em nós. Só que o Pai habita no Filho. Irmãos, por causa de nós, você vê como Ele condescendeu tanto, irmãos, a tornar uma sementinha para habitar em nós. Essa semente precisa de crescer. Então, Ele está perto. Olha que benefício, perto aonde? Teu coração. Agora Ele deseja que verdadeiramente nós o expressemos com a nossa voz. Ser com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres, porque Ele já está. Creres, então você vai ser salvo. Salvo na sua alma. É uma vida conquistada. Cada dia Ele quer nos conquistar. Cada dia é como que se Ele trouxesse um maço de flor para nós, que é a sua noiva.
Cada dia, irmãos, como que o Senhor faz isso no nosso dia a dia? Irmãos, quando você levanta de manhã, procura observar que Deus já mandou uns passarinhos ali para cantar para você. Deus já trouxe aquele vento, o sol lindo, radiante. Tudo isso são as carícias de Deus para nos conquistar a cada dia. Para nós lembrarmos que Ele nos ama tanto e que Ele está perto. E qual outro detalhe aqui no versículo 15? Eis que eu estou contigo, não desampararei. Isso é uma realidade espiritual na nossa vida, irmãos. Ele disse lá em Hebreus 13:5, agora em realidade. Seja a vossa vida sem avareza. Ou seja, não fica colocando o coração de vocês em coisas que vocês acham que precisam e que vão beneficiar vocês, que vão trazer conforto para vocês. Não, seja a vossa vida sem avareza. Esqueça isso. Porque Ele tem dito, não te deixarei, não te desampararei, nunca jamais te abandonarei. Então nossos olhos têm que estar no nosso noivo, que é a casa espiritual de Deus. E nós somos a morada de Deus, porque Cristo veio para dentro de nós. Então Ele trouxe toda a realidade da Trindade para dentro de nós. Isso é lindo demais. Lembra lá em João 14, versículo 23? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E todo aquele que me ama será amado de meu Pai. E viremos para Ele e faremos nele morada. Você vê, irmãos, como é linda a casa de Deus. Temos dentro de nós que éramos apodrecidos no pecado. Agora, aquela casa velha foi destruída lá na cruz em Cristo. Homem velho foi crucificado. Ele destruiu. Agora Ele vem para dentro de nós para ser ou para transformar a nossa casa em santidade. É uma casa santa, é uma casa bonita, uma casa linda, porque o Senhor, que é o mais lindo deste universo, habita dentro de nós. Isso não faz a diferença, irmãos, na nossa vida? Isso não é motivo para louvarmos? Isso não é um incentivo grandioso para vivermos uma vida devotada ao Senhor? A gente procura sempre satisfação nas coisas, a gente sempre procura, irmãos, alegria e felicidade nas coisas. Nunca vamos encontrar, porque elas são passageiras e transitórias. Uma alegria permanente, como nós cantamos aqui, achei o segredo, é Cristo no coração. Que coisa linda que é isso, irmãos. Agora, observa aqui de novo o versículo 17. O versículo 16, o Senhor está neste lugar, casa de Deus. Qual lugar que é, irmãos? É o ponto de encontro entre Deus e o homem. Vocês se lembram que lá em Êxodo 29, versículo 43, ali o propiciatório, imaginei na mente de vocês aquela arca do Antigo Testamento, que era colocado no Santo dos Santos. Aquela urna, dentro da urna tinha o maná, tinha a lei e tinha a vara de Arão que floresceu, tipificando a ressurreição. Então vocês se lembram que Deus exigiu do seu povo que uma vez por ano o sumo sacerdote iria entrar ali no Santo dos Santos para visitar o seu povo, porque Deus ama o seu povo. Então Ele queria estar perto do seu povo. Mas, irmãos, Deus não poderia estar perto do seu povo se realmente não houvesse derramamento de sangue. Vocês sabem que Hebreus 9, 22, a palavra está escrito assim: segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o propiciatório significa o assento de misericórdia. Então, o sumo sacerdote matava lá um cordeirinho, pegava o sangue na bacia e entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue sobre a tampa da arca. Aquela arca, tudo fala de Cristo. Propiciatório.
Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ali na tampa da arca, vocês se lembram que tinha 2 anjos olhando para baixo? Que Pedro fala que ele estava perscrutando, mas como que é isso? Eles não entendem isso, nós entendemos hoje. Então, como que é isso? Os 2 anjos voltados, olhando para baixo. E ali, Arão, ele aspergiu o sangue. Então, quando Deus vinha visitar o seu povo, quando ele viu o sangue, nenhum daquele povo morria. Mas se não houvesse sangue ali, irmãos, todo aquele povo morria, porque tinha lei dentro da arca. A lei, e Deus é justo, Ele nunca é injusto. Ele tem que cumprir a sua lei. Então o salário do pecado é a morte, aquele povo morreria todos. Mas quando tinha sangue, o que ele lembrava? Da morte do Senhor Jesus. É na base deste sangue, irmãos, que Ele iria falar conosco. Vamos abrir aqui, irmãos, em Êxodo, capítulo 29, irmãos. 29, o versículo 42 e o 43. Que coisa linda isto aqui, irmãos. E eu vou mostrar para vocês que o ponto de encontro dos céus com a terra, de Deus com o homem. Versículo 42 está escrito assim: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Olha o 43, ali é na tampa da arca, ali virei aos filhos de Israel, para que, olha irmãos, por minha glória, por minha presença, sejam santificados. É ali, irmãos, quer ver, volta aí para trás, em Êxodo 25, versículo 22, ele vai trazer a revelação mais clara para nós aqui, que diz assim, olha que coisa linda, irmãos, coisa preciosíssima. Êxodo 25, verso 22, ali, na tampa da arca, propiciatório, assento de misericórdia, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, coisa linda, temos o falar do Senhor, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Que coisa linda, irmãos. Agora, a base aqui é a cruz e o sangue. Irmãos, a gente olhando para o cristianismo de uma forma geral hoje, a gente fica muito triste, porque o povo está perdendo a visão do que é a casa de Deus, do que é a igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, as nossas congregações, as nossas reuniões, isto não determina que de fato somos casa de Deus. Jamais. Porque, irmãos, há tanta deficiência no nosso meio, irmãos. Há tanta incoerência no nosso meio, no reunir do povo de Deus. Irmãos, uma das coisas que é fatal para a nossa vida cristã, embora seja legítimo, eu não estou combatendo isso, é o evangelismo. Quando nós estamos numa infância espiritual, quando nós estamos, irmãos, sem uma visão adequada do que é o Senhor, o que em primeiro lugar nós iremos fazer? Temos que evangelizar a nossa cidade. Lembra do ID de Jesus? Estou fazendo o ID de Jesus. Isto é para aplacar a sua consciência de uma responsabilidade de viver diante do Senhor. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para uma vida com Ele, como casa de Deus. E o evangelismo, não estou combatendo o evangelismo, ele deve existir, mas irmãos, isso tem sido talvez uma grande arma de falta de responsabilidade, porque eu estou fazendo o evangelismo, então está tudo certo, estou fazendo a minha parte. Não é assim, irmãos. A pessoa não tem um contato com o Senhor. Porque, irmãos, se eu faço aqui uma pergunta para vocês, ou uma determinação, ou uma convocação, vamos evangelizar a partir de amanhã a cidade de Sidrolândia. Puxa vida, se houver um sábio aqui no nosso meio, irá dizer o seguinte:
Olha, irmão Cláudio, eu acho isso muito interessante, mas eu quero saber se de fato foi o Pai que o revelou isso para você. E se for, me conta como foi essa revelação, eu quero saber. E aquele irmão vai escutar aquele que teve talvez esse chamado para uma evangelização, e ele vai fazer. Normalmente, quando o Senhor toca em alguém, homem e mulher maduro, para fazer uma obra evangelística, ele não vai comentar com ninguém, ele vai fazer. E o Senhor vai dar frutos ali, percebe? Mas quando, nós temos que fazer, chama lá teu vizinho. Tudo isso é legítimo, mas toma muito cuidado, irmãos. Se você não tem tido o contato com o Senhor, você vai matar mais quem já está morto. Aí você vai dizer que o nosso local de reunião é melhor do que eu todos. Nós aqui, nós ouvimos sempre a palavra. Não é assim, irmãos. Primeira coisa, lembre-se que ali, no propiciatório, na tampa da arca, virei e falarei contigo. Traduzindo para o Novo Testamento, o que significa, irmãos? Eu quero que os irmãos acompanhem comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, vamos ler aqui os versículos 13 e 14. Então, irmãos, por favor, preste atenção. Não estou combatendo o evangelismo, temos que evangelizar, porque como que os eleitos de Deus serão alcançados se não há quem pregue? Estão me compreendendo? Mas preste atenção aqui no versículo 13, Marcos 3, verso 13, que a palavra de Deus ela diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Então o chamado é do Senhor para aquele que eles querem. Não, eu acho que quem tem mais condição é a irmã Marlene, é o irmão Ricardo. Não, é o Senhor Jesus quem vai determinar. E vieram para junto dele. Aqui para junto dele é para ouvir a voz dele, no que concerne ao evangelismo, no que concerne a ministério infantil, ministério da pregação, ministério do louvor, tudo vieram para junto dele. Ele chamou e eles vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele. E ali, vocês sabem que, se você meditar aqui, obviamente houve uma conversa onde o Senhor abriu seu coração, colocando as suas necessidades. O nosso Senhor tem necessidade, irmãos. Então, depois, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, e por aí segue. Então ele vai trazer todos os recursos para uma evangelização eficiente e eficaz, mas tem uma condição aqui, irmãos. Temos sido chamados para um relacionamento, temos obedecido à voz do Senhor para vivermos uma vida de comunhão com Ele, num relacionamento íntimo com Ele, para saber o que Ele tem na mente e no coração para a nossa cidade, para a vida da igreja, o corpo de Cristo. Se nós não temos essa visão, irmãos, nós precisamos de ganhar essa dimensão. Coisa preciosa, porque, amados irmãos, a casa de Deus ela é tão linda, tão maravilhosa, porque tem coisas que aparentemente são legítimas, vai nos corromper. Se não estivermos na orientação do Espírito Santo de Deus, e nós somos muito ágeis para querer fazer coisas. Todas as pessoas que eu converso, elas sempre fazem uma pergunta: o que vocês fazem aqui sobre a questão da evangelização? O que vocês... Depois eu chego perguntando, quando começa essa agitação toda assim, quantos membros vocês têm aqui? Etc. Falei, meu amigo, minha amiga, você tem a convicção do seu novo nascimento? Como assim? Novo nascimento? Eu fui salvo. Você foi salvo? E se você morreu hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Não sei. Mas eu fui salvo. Falaram para ele que ele foi salvo. Mas não tem, irmãos, uma realidade espiritual da sua salvação em Cristo. Não tem. Casa de Deus. Então,
Jacó, ali, em Gênesis 28, ele viu que aquela casa era o lugar onde somos amparados por Deus. Deus vai amparar o seu povo e, através das suas providências e cuidados também, é onde Ele se aproxima de nós com intimidade, porque a casa de Deus está em nós, o Filho. Jesus Cristo, Ele é a casa de Deus. Agora vamos aqui, estamos pertinho aí, o Evangelho de João, capítulo 2. Irmãos, vamos ler cuidadosamente alguns versículos aqui, para nós observarmos o que é a casa de Deus. E depois nós vamos ver que nós somos a morada de Deus em espírito. A partir do versículo 18 do capítulo 2 do Evangelho de João. João 2, versículo 18. Diz assim: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destrui este santuário. Esse santuário aqui, irmãos, é o Templo de Salomão, que foi construído em 46 anos. Veja o choque que os judeus receberam aqui. Jesus disse assim: Destrui este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Veja o que os judeus replicaram aqui. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Agora, olha o 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Qual que era a casa de Deus aqui? Aquele santuário, o Templo de Salomão, era a realidade da casa de Deus. Davi teve essa ideia de construir a casa de Deus, mas não foi ele, foi Salomão quem o edificou, construiu. Então, quando o povo tinha alguma dificuldade, ia diante daquela casa, Deus havia prometido isso, clamar na angústia, Ele ouvirá e livraria. Casa de Deus, era casa, mas ele era uma figura, mas agora a realidade chegou. Jesus, a casa entrou dentro da casa. A realidade chegando, a figura tem que ser removida, tem que ser destruída, acabada. Destrui esse santuário, em 3 dias eu o reedificarei. O que ele estava falando? Da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então agora ali, a realidade da casa de Deus chegou naquele local. Que coisa linda, irmãos, que choque foi para aqueles que sabiam toda a lei, mas de uma maneira natural. Eles não podiam aceitar isso, porque eles não entendiam essas realidades. Cristo é a morada de Deus, o Pai. Então o Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. Só que esta casa de Deus em realidade espiritual veio para dentro de nós, nos tornando casa espiritual de Deus, morada de Deus. Viremos para Ele e faremos nele morada. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim como organismo vivo. Nós vamos tratar hoje à noite sobre o que é um organismo vivo e uma organização morta. Todas as denominações são organizações mortas. Deus não tem compromisso com isso, irmãos. E quem defende esse tipo de coisa, até uma placa, não conhece o Senhor de uma forma real, experimental. Embora lá tenha seus filhos também, Deus tem ali. Entende? Mas Deus quer que os seus filhos sejam sábios, mas com a sabedoria que Ele mesmo deu para nós. Vermos as realidades que estão na palavra de Deus. Mas nós não queremos, irmãos. Nós temos preguiça. É mais gostoso que eu ouvir uma cançãozinha aí, etc., mundana, curtir, passar um tempo, assistir um filme. Não, isso não é pecado. Mas, irmãos, se você está ouvindo uma música mundana, eu sou muito tendencioso a isso também. Aquela canção vai aproximar você de Deus ou vai afastar você de Deus? Claro que a música, Deus não está envolvido nisso, irmãos. Mas por que nós gostamos tanto disso, irmãos?
Será que não é hora de nós nos posicionarmos? Não, Senhor. Coloca louvor. Eu entro no carro já, louvor. E não é louvor, qualquer louvor. Louvor que exaltam o Cordeiro, a pessoa e a obra de Cristo. Porque elas vão desentupindo nossos ouvidos, elas vão descendo para o coração. É uma delícia, irmãos. A nossa adoração é contínua, porque o que o povo de Israel iria lá no templo? Fazer o quê? Adorar o Senhor. Agora, a realidade da casa veio para dentro de nós. Então, nós como morada de Deus, a nossa vida deve ser cotidianamente uma expressão de adoração ao Senhor. Quando nós adoramos o Senhor no nosso dia a dia, nosso trabalho, tudo deve ser para a glória de Deus. Você vai ter prosperidade ali. Deus vai trazer pessoas para você falar e ver na sua vida que você é uma pessoa diferente. Não porque você quer ser diferente, mas Cristo faz a diferença. Ou nós somos apenas mais um na multidão? Vocês lembram daquele Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, quando foram ali para a Babilônia levados cativos? Eles se posicionaram. Qual foi a medida da comida? O rei planejou para eles todas as iguarias, toda a sua alimentação, para eles comerem, as suas vestimentas, para eles vestirem. Queridos, o mundo é que tem determinado que temos que comer e beber, não é assim? Vamos comer um lanche, muito bem. Qual é a bebida que vocês querem tomar? Qual que é? Já pensou naquela Coca-Cola, fazendo propaganda aqui de graça. Coca-Cola, não é? Mas por que isso? Porque o mundo incutiu na nossa mente, nós temos que beber o que eles têm para nos oferecer. Não. Não. Daniel falou, não. Aí ele teve a bênção do Senhor, porque quando ele foi falar com o Masterchef, está louco, Daniel? O que é isso? Se eles souberem, minha cabeça vai cair. Não, faz um teste de 10 dias aí. Aí você vai ver, eu quero comer legumes, tal, etc. Tudo bem, então, a palavra fala que Daniel achou graça aos olhos dele e Deus moveu o coração daquele chefe para dar para eles legumes. E eles comeram legumes. Depois de 10 dias, quem que era o mais bonito? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque para preparar para estar diante do rei, tinha que ser comer as iguarias dele. Há uma identificação com o mundo. Querido, Satanás é muito astuto. Roupas, vestimentas, quem determina que nós temos que vestir é o mundo. Nós temos que nos posicionar. Eu não quero isso porque está fazendo propaganda, um monte de coisa, mas nós somos levados a isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jamais. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, Senhor, me dá discernimento para que eu escolha aquilo que está de acordo com a Tua vontade, irmãos. Então, casa de Deus. Vocês se lembram, lá de Gênesis 28, daquela escada que subia e descia? Os anjos de Deus subiam por aquela escada. João vai interpretar isso para nós de uma forma tão linda. Vocês se lembram que Jacó disse assim, eu vejo os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele falou da porta, lembra? Agora abra aqui, aí mesmo, capítulo 1, olha só o versículo 51. 50 e 51. Ao que Jesus lhe respondeu, aqui ele está falando com Natanael. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, presta atenção, irmão. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é aquela escada, irmãos? Jesus. A religião faz escada
para as pessoas subirem até Deus. Jesus é a escada que foi quebrada, ele desceu até nós, trazendo toda a realidade espiritual. E nos colocou nós no seu barco e nos levou para junto com o Pai. Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. Então, guarde bem isso aqui, irmãos. Há uma grande, mas uma grande diferença interessante entre estar na casa de Deus e ser a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Ah, vamos lá na igreja. Meus irmãos, isso é uma ignorância terrível, irmãos. Casa de Deus que somos nós, eu vejo hoje que, infelizmente, muitos não devem entender isso claramente, irmãos, porque é uma paura. Vamos na igreja. Lá tem pessoas que falam que aquele local de reunião é o reino de Deus, é ali, somente naquele local lá. Não é, irmãos. O reino de Deus foi colocado dentro de nós. Por isso que eu falo que estar em Cristo é estar no reino e Cristo estar em nós. Eu sei que você já deve ter ouvido algum líder religioso dizer o seguinte: como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Já ouviram esse tipo de conversa? Essa afirmação, ela retrata uma realidade para as pessoas não salvas. Vamos à casa do Senhor, não é assim? É uma realidade de pessoas não salvas que pensam assim, irmãos. Porque aqui nesse local de reunião, lá elas se sentem seguras. Mas saiu dali, cadê a segurança delas? Não tem a realidade espiritual. Que tudo isso é interpretado de uma forma equivocada. Casa de Deus e local de reunião. Casa de Deus é eu e você que cremos, que morremos e ressuscitamos. Local de reunião não tem nada a ver com a casa de Deus. Local de reunião pode ser debaixo de uma árvore. Pode ser, Jesus disse em Mateus 18:20, onde estiverem 2 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Casa de Deus. Igreja, 2. Estão me compreendendo, irmãos? Isso nunca podemos perder de vista, porque, irmãos, esse tipo de afirmação deixa as pessoas com uma impressão de que, se forem à igreja, irão cumprir a sua obrigação, então está tudo certo, Deus então vai nos aceitar. Cumpriu a sua obrigação religiosa com Deus, você fez a sua parte. Mas o que a Bíblia diz em Atos 7:48? Está escrito assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá é a casa de Deus. Mentira! Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, quem é a casa do Senhor agora, hoje? Quem é a casa de Deus em realidade espiritual? Se você estudar a Bíblia, você verá que ela diz que as pessoas que creram em Cristo são a casa de Deus. Vamos abrir aqui, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha que lindo texto, 2 lindos versículos. Aqui ele está escrevendo para Timóteo, seu pupilo, e ele diz assim, verso 14, 15 e 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Agora, irmãos, fala para mim, se esse montado de tijolos aqui, aços e pedras, é a casa de Deus. Não é, nunca foi e nunca será. A igreja é um organismo vivo, onde Deus habita. Antigamente Deus habitava naquela figura lá, templo, Salomão. Mas hoje a realidade espiritual
é eu e você. Agora, aí ele vai dizer o seguinte: casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele diz no verso 16: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, aqui o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele veio, fez a obra e foi recebido de volta para a glória. Onde lá você vai perceber isso? Nos últimos 2 versículos do Salmo 24. Levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E o Rei da Glória está em nós hoje, irmãos. Ai, tão significativo isso para o nosso coração. Então, hoje o templo de Deus é eu e você. Abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Isso é tão lindo para nós, a vida da igreja do corpo de Cristo. Aqui Paulo, mostrando para aqueles irmãos o que é a casa de Deus, que diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis, ou porventura ignorais, que sois, irmãos, presta atenção nas afirmações que o Espírito dá na sua palavra, que sois santuário de Deus. O que é um santuário de Deus, irmãos? É o meu e o seu corpo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Em é dentro de vós. Agora veja o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Você compreendeu isso, irmão? Esta é a visão da casa de Deus. Nós somos, em realidade espiritual, santuário de Deus. Não podemos e devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque nós muitas vezes blasfemando em afirmar, quando estamos na nossa casa, vamos à igreja. Você não vai na igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Quando você está com seus irmãos, a igreja está reunida. Ali o Pai vai fazer os seus depósitos na sua igreja, que se reúne na Rua Acre 260, centro. A igreja que se reúne na casa do irmão Valdir. A igreja se reúne na casa da irmã Nilza, do irmão Aloísio. A igreja vai reunir junto com outros membros do corpo, constitui a igreja, o corpo de Cristo. Lá em casa é a igreja, tem 2 pessoas. Onde tiver 2 ou 3, estou no meio deles. Irmãos, abram, quer ver? Por exemplo, aqui, volta para trás, Romanos, capítulo 16. A igreja, elas são pessoas que creram em Cristo. Quando os cristãos se reúnem, temos a igreja. Romanos 16, versículo 5. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Essa é a realidade da igreja. Diz assim, Paulo aqui, terminando a sua carta, ele disse assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, tem dúvida ainda com relação a isso, irmãos? Nós precisamos nos adequar, ter um entendimento claro e cuidado, irmãos. Nós temos que corrigir, aprender a falar de uma forma adequada. Vamos no local, o que é esse prédio aqui? É o local de reunião. Dos jovens, dos adultos, das mulheres, dos homens, local onde nós fazemos as nossas conferências. Esse é o local de reunião. Isso não é igreja. Igreja somos a igreja que se reúne na casa deles. Qual é a igreja que vai se reunir lá? Pega aqui esse templo aqui, vamos colocar... Não vai caber lá. Agora a igreja pode ir para lá. Entende, irmãos? Então nós temos que ganhar essa dimensão, essa visão que é linda, que é maravilhosa. Porque, irmãos, muitos no cristianismo
Fizeram da igreja algo exterior. Isso é um erro fatal. A igreja, a realidade espiritual dela é dentro. Lembra quando Deus fez a Eva? Quando Deus trabalhou na Eva? Quando Deus moldou a Eva e fez ela uma mulher? O que estava no coração de Deus desde os tempos eternos? Era ter uma igreja, uma noiva para o seu filho. Como é que nós sabemos disso? Lembra que a Trindade, de novo, o Pai fala assim para o Espírito e o Filho: não é bom que o homem esteja só. Lembra? Far-lhe-ei uma companheira, uma adjuntora, uma auxiliadora. Assim funciona o marido e a mulher também. Então, é uma figura da igreja, porque Adão procurava uma sua contraparte. Talvez um mais se parecia com ele era aquele gerino, né? Aquele macaco lá que tinha mão, mas não é ele, viu? O macaco tem uma companheira, a vaca tem uma companheira. Cadê a minha contraparte? Ele procurava. Então Deus fez Adão cair em profundo sono. Irmãos, a igreja, ela não é fundada por homem algum. Quando eu ouço alguém falar assim: eu fundei uma igreja, nós fundamos uma igreja. A igreja não é fundada por homens. Lembra de Adão? Deus fez cair em Adão um profundo sono. Adão é a figura de Cristo. Profundo sono, o sono da morte ali. E tirou da costela dele e transformou-a e trabalhou numa mulher. Quando ele fez aquela mulher, trouxe para Adão, quando Adão abriu os olhos, o que Adão disse? Esta afinal, porque ele estava procurando e não achava sua contraparte. Então, Deus que fez. Esta afinal é osso dos meus ossos. Ou seja, osso fala de coisas internas. Ela tem a minha realidade interna. E ela é carne da minha carne. Ela é a minha expressão. Então, aí puderam estar unidos. Deixa o homem, pai e mãe, vai unir-se com a sua mulher. Mas lembra ali que Deus fez cair em Adão um profundo sono? Então nasceu Eva. Irmãos, o que houve para que a igreja nascesse? Cristo naquela cruz. Ele morreu. Ele sofreu dores de parto. Porque quando o nosso pecado foi colocado sobre ele, Jesus Cristo, ele como que ficou desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê, irmãos? Porque ele estava atraindo toda a humanidade no seu corpo ali naquela cruz. E ali ele morreu. Profundo sono. Sono da morte. Ele morreu. E nós morremos com ele. Mas ao terceiro dia, lembra que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E nós recebemos a vida de Cristo. Aquele soldado furou o lado ali do Senhor Jesus e saiu água e sangue. Água fala de regeneração e sangue fala de purificação dos pecados. Irmãos, a igreja nasceu de dores de parto. O nosso pai também sofreu muitas dores de parto porque vendo o filho ali crucificado, morrendo numa angústia de separação do pai. Imagina quantas dores de parto sofreu o filho. O pai vendo o seu filho, imagina você vendo seu filho sofrer até a morte, você não poder fazer. Ele podia fazer, mas porque ele pensava em você e em mim. Irmãos, considera isso diante do Senhor. Que a igreja não é fundada por nenhum homem. A igreja nasceu. E os cristãos que estão vivendo uma vida de maturidade espiritual também sofrem dor de parto. Paulo disse assim em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O Espírito Santo também sofreu dores de parto. Estavam todos reunidos naquele mesmo local, naquele cenáculo. Atos 2, de repente veio como que um vento impetuoso. Aquele vento, o sentido ali original grego, irmãos, é que quando a mulher está sofrendo as dores de parto, ela dá a luz. O Espírito desceu,
A igreja nasceu, foi dores de parto. Nenhum homem pode fundar a igreja. Nenhum homem pode gerar a igreja. É obra divina na vida do pecador. O Espírito Santo aplica hoje quando o Evangelho é pregado, aquela obra maravilhosa. Então o pecador se rende e ele crê, e ele nasce de novo. Nasceu! E teve a fundação. Irmãos, é muito linda a igreja, irmãos. O Senhor ama tanto a igreja, como Ele sofreu tanto pela igreja. Nós não podemos fazer pouco caso da igreja. Ele amou a igreja. Deus amou de tal maneira, essa tal maneira que não dá para a gente definir essa palavra, envolve todo o sofrimento que o Pai, não foi só o Cristo que sofreu ali na cruz, a gente vê porque Ele sofreu, Ele morreu, foi crucificado, mas o Pai, que é o próprio amor, vendo o seu Filho, Ele poderia tirar o seu Filho, mas Ele julgou e Pai matou o seu próprio Filho. Um exemplo disso foi a Abraão, quando foi sacrificar Isaac, uma figura do pai, o pai contemplando aquela cena. Eu vejo, quando chegaram lá, falou: Pai, tem aí o altar, tem o fogo, tem o cutelo, onde está o cordeiro, Pai? Lembra que Abraão falou para ele: Deus proverá para ti, meu filho, um cordeiro. E quando Adão ia para sacrificar mesmo o filho, o anjo disse: basta, agora eu sei que temes a Deus. Então Abraão olhou, estava numa árvore um cordeiro preso pelo chifre. Como é que aquela ovelha foi lá em cima daquela árvore? Então Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou. Mas em realidade espiritual, o Senhor Jesus, Ele experimentou, irmãos, a tua morte. Lá na cruz o Pai matou o seu Filho. Depois, vamos ler mais 2 textos, nós vamos encerrar. Romanos aqui, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Olha o versículo 3 aqui, irmãos. Irmãos, como nós tínhamos coisa para tratar ainda. Nosso horário é muito escasso. Diz assim, olha o verso 3. Que lindo, irmãos. Porque o que fora impossível à lei, não teríamos condições de nós cumprirmos a lei para sermos salvos, porque nós somos carnais, vendidos ao pecado. Como podemos cumprir aquilo que é alto, que é justo, é santo, é inalcançável para nós, mas aquilo que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. É Deus que fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Agora presta atenção, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou o seu pecado na carne de Cristo. E Ele deu fim no nosso pecado uma vez por todas. Ele crucificou a minha e a sua vida lá na cruz. Nós morremos para o pecado, fomos libertos do pecado, mas não parou aí, irmãos. Fomos enterrados e ressuscitados juntamente com Ele. E aí que nós ganhamos vida. Nós ganhamos uma vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, veja o que mais aconteceu ali naquela cruz. Hebreus 2, verso 9. Hebreus 2, versículo 9. Olha que lindo, irmãos. Esse verso aqui, irmãos, enche o coração nosso de alegria. Diz assim, Hebreus 2, 9. Presta atenção. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Lá na cruz, Ele bebeu até o último cálice da sua morte, da minha morte. Irmãos, não é maravilhoso louvar o Senhor por tudo que Ele é e fez? Se nós não tivermos a visão da casa de Deus, irmãos,
Hebreus 3:6. Olha só, bem pertinho aí. Hebreus 3, verso 6. Que coisa linda, irmãos. Aqui ele faz um paralelo das eras, Moisés e Cristo. O verso 5 diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ditas. Agora, olha o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Ah, Jesus Cristo, maravilhoso Senhor, é o Cristo da glória. Ele está em nós, nós estamos nele. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, maravilhoso Senhor, veio até nós, fez tudo por nós, nos incluiu naquela morte e ressurreição. Agora, Pai, para nós termos uma visão adequada de como proceder como casa de Deus. Pai, faz-nos de nós colunas e baluartes da verdade. Pai, faz de nós cooperadores com o Senhor. Faz de nós auxiliadores, como nós somos a igreja, a noiva, aquele que coopera contigo. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos habilita pelo Teu bendito Espírito Santo, para que cada vez mais haja formação do Cristo glorificado em nosso interior. Continue, Pai, falando conosco. Leva-nos guardado para os nossos lares. E frutifica a Tua palavra. E em Cristo nós oramos. Amém.